Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Teodora Cristel. O conteúdo de hoje, gente, é sobre o que acontece quando uma pessoa pensa demais na outra. O que acontece, gente? É o seguinte, assim, pessoal, tipo, se tiver uma pessoa pensando demais em mim, digo, o que quero dizer com isso? A pessoa está pensando em mim 24 horas por dia, gente. Isso aí acontece, às vezes. Tá sempre pensando em mim, sempre pensando em mim. Ok, gente? O que acontece se a pessoa pensa demais em mim? Tá? Eu tô dando um exemplo aqui. O que vai acontecer é que eu vou receber a energia do pensamento dela e vou acabar pensando nela também. Ok, pessoal? Aham, exatamente. Ok, gente? É isso aí, pessoal. Tá? É. E aí, é bom ou é ruim isso aí? Olha, gente, eu vou falar para vocês. Depende. Cada caso é um caso. Mas, na verdade, assim, parando para pensar um pouco, não é lá muito bom. Ok, pessoal? Tá, assim. Óbvio que, às vezes, dependendo se é uma pessoa que tu gosta e tudo, e tá acontecendo, de repente, tu do nada tá pensando nela ali, tu tá assim, ai, mas eu não tiro essa pessoa da minha cabeça. Por que será? É porque a pessoa tá toda hora, tá ali, gente, ok? Tá, é bom ali no início, mas depois, gente, ai, não é legal, pessoal. Porque é o seguinte, quer queira ou não, essa pessoa que tá toda hora ali, pensando em ti sempre, sempre pensando. Óbvio que a pessoa trabalha, estuda, tudo mais. Ela consegue, por mais que a gente pense nas pessoas, seja quem for, amigo, amiga, algum parente, um familiar, a gente consegue fazer as nossas tarefas do dia a dia. Consegue, não tem problema nenhum, tá? Consegue. Mas está sempre ali focada. Às vezes, tanto a pessoa que está pensando demais na outra, como a outra ali que, né, tá sentindo a energia, pessoal, e nem tá se dando conta, né, que de repente a outra pessoa tá toda hora pensando nela. Meio que atrapalha às vezes, pessoal. É verdade, gente. Atrapalha, tá, gente? É a mesma coisa tu pegar e sonhar durante uma semana inteira com aquela pessoa. Ok, pessoal? E não precisa ser sonho assim, tipo, que tu tá brigando com a pessoa, tá beijando a pessoa, sabe? Sonho assim normal, sonho que não tem nenhum significado assim forte. Mas só em tu sonhar sempre com aquela pessoa já basta. Ok, pessoal? Isso já aconteceu comigo. De eu ficar 5 dias direto, tá? 5 noites no caso, né, pessoal? Sonhando com aquela pessoa. Ok, gente? Tá? É. 5 noites, gente. O que aconteceu, pessoal? O que aconteceu? Chegou uma hora que eu fiquei preocupada. É bem assim, o que aconteceu com fulano? Era um homem, tá? Até vou falar pra vocês. Naquela época nem conhecia meu marido mesmo, então não tem problema nenhum. Todos nós temos ex, né, gente? Quem não tem? Era um ex-namorado meu. Já fazia quanto tempo que eu não tava mais
há alguns meses já, ok, pessoal? Alguns meses, por aí. Não, mais, já tava passando de um ano até. Já tava fazendo um ano e pouco, já que a gente não tinha mais contato nenhum mesmo, nem de conversar no celular, nada, tá? Porque, ó, acabou, cada um pro seu lado, tá? Cada um vive a sua vida, toma o seu rumo, tá? Mas daí, 5 dias ali, eu, como ainda tinha número, ali ainda tava ali, mas eu vou pegar, vou ligar pra ver. De repente, sei lá, aconteceu um acidente, desencarnou, né? A gente não sabe, de repente ele desencarnou e agora tá aparecendo nos meus sonhos, tá me rodeando, eu não tô sabendo. Pode acontecer isso, né, pessoal? Até foi um pouco mais por causa disso. Ou tá muito doente, baixado no hospital, sei lá. Foi isso que eu pensei mesmo, gente, porque eu achei muito estranho. Que coisa, tá? Daí liguei, perguntei, oi fulana, Beltrano, tá? Ele conheceu minha voz na hora, né? Nem precisou falar meu nome. Tá, está tudo bem, continuo trabalhando em tal lugar, isso, cara. Tá, nada demais, tá, gente? Tudo bem, pá. Conversando assim, normal, tá? Daí, eu fui disso, sabe por que eu liguei pra ti? Que é o seguinte, eu fiquei 5 noites que eu falo 5 noites, tipo, na hora que eu tava dormindo, sonhando contigo, que eu tava conversando contigo, coisa assim, sonho que não tem nada a ver. Mas, ali, 5, gente, um dia atrás do outro. Falei pra ele isso aí, tá? Daí, bem assim, eu tava preocupada. O que deve de ter acontecido contigo? Falei pra ele. Sei lá, pensei, desencarnou, tá baixado no hospital, aconteceu um acidente, não sei, tá? Que às vezes que acontece, pessoal, quando se sonha muito com uma pessoa, pode ser que algo tenha acontecido com ela, né, gente? E o espiritual quer dar um aviso. Até foi mais ou menos isso foi por aí, nem foi mais ou menos, foi por aí. Ok, pessoal? Eu liguei, tá? Daí ele foi e disse, não, Teodoro, que eu penso sempre em ti. Gente, ele não estava aceitando o término do namoro, já tava passando de um ano do término já, pessoal, e ele ainda não estava ainda aceitando, ok, gente? Então, o que acontece? Ele estava sempre pensando em mim, sempre. Então, fiquei 5 dias direto sonhando com ele. Ok, gente? Assim, uma coisa que eu vou falar para vocês, tá? Eu soube um tempo depois aí que ele até mandou fazer um trabalho, tá? Lá, para mim voltar. Só que não deu certo, pessoal, assim, não deu certo. Ok, gente? Não deu certo, eu não... Pra mim já tinha acabado mesmo, tá? Não deu certo, mas ele não. Então o que acontecia? 5 dias direto, aquela vez, e mais uma que outra vez que eu sonhava com ele. Mas por quê? Sempre pensando em mim, porque ele não aceitou. Porque é isso que acontece, às vezes, da gente sonhar sempre com aquela pessoa. Ok, pessoal? Tá, é óbvio que às vezes acontece da gente sempre sonhar com uma pessoa que desencarnou.
Agora, gente, quando a gente sonha com uma pessoa que desencarnou várias vezes, pessoal, é bom ir na igreja, acender uma vela para esse desencarnado, ok? Tu tem o nome dele completo? Manda rezar uma missa, mas daí tu não vai na missa, tá? Não vai lá na missa. Manda rezar uma missa lá pra, né, acender a vela e ali, em pensamento, pedir, ó, que os anjos iluminem o caminho do fulano e tal, isso. Ok, pessoal? Por que eu falo isso? Isso aí eu já fiz mais de uma vez, pessoal. Quando eu sonhei com pessoa desencarnada. Pessoa que eu conheço, óbvio, desencarnada. Ok, pessoal? Conversando comigo, seja o que for, tá? Gente, às vezes é porque daí quando desencarnado tem que fazer isso, ok, pessoal? Não é bom. Daí é porque de repente esse desencarnado ele tá precisando de uma luz. Ok, gente? Tá? É isso. Agora, quando é pessoa que é encarnada e tu sonha seguida, olha, pessoal, é certo que essa pessoa tá pensando em ti. Tá? Ou uma vez só que tu sonha com a pessoa, uma vez, do nada. Eu falo pessoa assim que faz o quê? 20, 30 anos que tu não vê mais. Que é lá da tua juventude, da tua adolescência. E nunca mais tu vê aquela pessoa. Tu nem sabe como é que aquela pessoa tá, se tá casada, se tá solteira, divorciada, se tem filho ou não, se tá vivo. Ok, pessoal? Eu, sei lá, não sabe nada daquela pessoa. E de repente, do nada, tu dorme e sonha com aquela pessoa. Óbvio que essa pessoa que faz 20, 30 anos que tu não vê, okay? Ou 10 anos, pode ser um pouco menos, mas no caso 20, 30 anos, tu não vê, tu vai sonhar com aquela pessoa com visual dela na época que tu teve vínculo com aquela pessoa. Tu não vai sonhar com o visual dela agora. Não, gente. Eu falo isso porque eu já sonhei com pessoas que já faz 20, 30 anos, tá? Que vai mais de 10 anos que eu não vejo mais, ok? Que eu nem sei, tá? Essas pessoas estão vivas, tá? O que tá acontecendo com elas, ok, gente? Tá? E de repente eu sonho com a pessoa. Quando aconteceu isso, eu sonhei com a pessoa, ela estando com visual da época que eu era adolescente. Visual de adolescente, não o visual que a pessoa tá agora. Nunca mais vi. Eu me lembro daquela pessoa, que eu não vejo mais essa pessoa aí, naquela época lá. Visual dela. Não de agora. Ok, pessoal? Isso aí já aconteceu. Ok, gente? Por que acontece às vezes? É porque às vezes essa pessoa que faz muito tempo que não se vê, deve de estar pensando, tá? Daí, naquela pessoa que está sonhando com ela. Ou de repente a pessoa viu, né? Assim, a outra pessoa e reconheceu assim, aquela fulana e tal, aquela guria que eu gostava tanto, é aquele rapaz que eu gostava daquela época, tal, assim, lá do colégio que eu estudei, sabe? A pessoa reconheceu e fica relembrando, óbvio, né, da época lá. E a pessoa fica tão concentrada em tudo que aconteceu daquela época, né, que ela viu aquela pessoa
naquela época, que a outra pessoa acaba sonhando com ela. Do nada. Ok, pessoal? Comigo já aconteceu e eu vou falar pra vocês, eu achei bem estranho. Sabe, gente? Principalmente quando é pessoa assim que eu nunca parei pra conversar, não tive aquele vínculo. Sabe? Que eu conhecia de vista, assim e tal. Sabe? Mas por quê? É porque de repente a pessoa me viu, me reconheceu e ficou pensando no tempo que ela era adolescente e tal, aquela coisa toda. Tá? E se lembrando quando me via passando, roupa que eu usava, assim vai indo, sabe? A gente pensa um monte de coisa, né, gente? E eu acabo sonhando, tá? Mas isso aí é normal, pessoal, ok? Tá? Quando a pessoa pensa demais na gente, tá? Sim, a gente acaba sem querer pensando naquela pessoa do nada, pessoal. Do nada. E a gente fica assim, por que que veio essa pessoa na minha cabeça? Quando é uma pessoa que a gente teve uma boa amizade, tudo, uma pessoa legal, tudo bem, às vezes, né? Agora, quando é uma pessoa que a gente não não teve uma boa amizade, não, sabe? Tipo aquele colega de aula chato pra caramba. Sim, essas pessoas que a gente nunca teve simpatia, é xarope, né, pessoal? Eu me lembro quando já aconteceu isso comigo, gente. Tá? Pessoal, dá licença que eu vou dar uma fechada aqui na janela que o raio do sol tá pegando aqui, né, gente? Tá meio que atrapalhando. Com licença. Isso! Agora tá melhor. Tá? Parecia que eu tava pintada. Vamos lá, então. Desculpa, tá, pessoal, esse reflexo do sol aí. E, gente? Daí, pessoal, é ruim, né? E tu fica ali, ai, por que que eu tô com essa pessoa na fulana, aquele chato, não sei o quê, a Beltrana, sabe, na minha cabeça. Porque a pessoa tá pensando em ti toda hora. De repente a pessoa te viu e não tirou mais da cabeça dela. Isso aí é certo, gente. Ok? Agora, um outro exemplo que é muito comum. A pessoa que é apaixonada, mas não tem envolvimento nenhum com aquela pessoa que ela é apaixonada. E assim, ela não tem assim, às vezes ela pode conhecer a pessoa, mas não tem aquele vínculo. Tá me entendendo, gente? Assim, vê a pessoa todos os dias e tal, aquela coisa toda, mas não tem aquele vínculo assim. Ok, gente? Esse tipo de pessoa, então, nem se fala a energia da paixão, né? Como é forte, né, gente? Forte e perigosa. A pessoa que é apaixonada, então, ela fica toda hora pensando naquela pessoa. E a outra pessoa, sem querer, às vezes acaba pensando nela. Mas assim, mas que tanto que eu penso naquele rapaz ali, eu nem tenho amizade com ele nem nada, sabe? Ai, aquela moça, não tem o que está acontecendo comigo? É de tanto que aquela pessoa pensa em ti. Daí acaba vindo a imagem da cabeça, da imagem daquela pessoa na tua cabeça, gente. É incrível isso, pessoal. É incrível, tá? Sim. E outra coisa, assim, agora tem uma parte ruim, tá? A paixão, tá, até vai, né? Em termos também, ok, pessoa? Pessoal, depende da pessoa que é apaixonada. Tem pessoa apaixonada que tá apaixonada, mas ela, né?
vai relevando assim tudo, né? Agora tem aquela pessoa apaixonada que é meio perigosa, né, gente? Não dá. Agora, a pessoa que tem ódio da outra, ódio, raiva, tá com sede de vingança até. Daí não é bom, pessoal. Não é bom. Que assim, às vezes esses sentimentos negativos a pessoa custa a transmutar. A pessoa custa, gente, dependendo. Se a pessoa sofre uma decepção. Decepção então é a pior coisa. Independente qual a situação, qual, né? Decepção. Decepção é o quê? É vir algo de assim que tu não espera de alguém, algo de ruim de alguém que tu não espera, algo inesperado. E daí isso te afeta. É horrível, né, pessoal? A pessoa ela custa a transmutar isso, a dar a volta por cima, gente. Daí o que acontece? A pessoa com raiva, com ódio, ela fica toda hora pensando naquela pessoa que ela tá com raiva, com ódio, seja de vingança. Essas energias negativas, ok, pessoal? Toda hora pensando naquela pessoa, mas de uma maneira negativa, pensando assim: se eu pudesse pegar a fulana, Beltrano bem que merecia. Eu vou dizer para vocês assim, o que passa na cabeça da pessoa quando ela tá assim. Tomara que o fulano seja atropelado por um caminhão. O pensamento da pessoa, gente. Tá? A ciclana, tomara que ela... Olha, a pessoa com raiva, com ódio, com energia negativa mesmo, gente, ela pensa horrores da outra. E ela fica emanando negativismo para outra pessoa. Daí o que acontece? A pessoa fica toda hora pensando na outra pessoa negativamente, gente. O que acontece? A outra pessoa, ela passa por situações difíceis, pessoal, ok? No que? Depende muito do trabalho, de repente perde o emprego e não sabe por quê. Mas a feitiçaria não faz isso. Faz, a feitiçaria faz, mas a pessoa lá que tem raiva de ti, ódio, tá pensando só coisa negativa de ti, te desejando o mal, tipo, a pessoa tá assim, quer queira ou não, te amaldiçoando até, tá? Toda hora ali, ó. Dele energia negativa em ti, quer queira ou não, vai afetar. Afeta a outra pessoa. Isso aí, se não é no trabalho, pode ser financeiro. Se bem que o trabalho tem a ver com financeiro, né, gente? E pode ser no amor, família. Família que eu digo assim, filhos, no caso, um filho teu lá começa a passar por alguns problemas. De repente, isso que acontece com o teu filho nem era para o teu filho passar, tá passando porque tem uma pessoa com muito ódio de ti, emanando energia negativa para ti. Mas daí, em vez de pegar em ti, pega no teu filho. Sabia disso? Por isso que as mães, não somente as mães, mas os pais também, espiritualmente e aqui na fala então acho que é o principal, mas até no espiritual tem que proteger os seus filhos. Rezar sempre pelos seus filhos e tipo assim, nunca falar coisas assim, tipo, eu já vi pai falando de um filho, tá? Que o filho tava
assim, em recuperação, tipo, para fazer uma prova para ver se ia passar de ano. E o filho não tá muito bem, aquela coisa toda. E esse pai bem assim, ah, tomara que rode de ano, que o fulano. Ele falou bem assim, tomara que o fulano rode de ano. Gente, para que falar isso, pessoal? Daí, no final das contas, o que, que aconteceu? Tá, o menino rodou de ano, tá? E o pai falava que se exploda. Gente, não se fala isso do filho, da filha. Por mais que tá difícil a situação ali, que às vezes a gente se estressa, né, pessoal? Mas não se fala isso, é o teu filho, tá? É o teu filho. A mãe do menino não, ela não tá. E assim, essa, pelo que eu sei, essa mãe aí do menino xingou o pai, tá? Quando o menino rodou de ano. Ela foi e disse pro pai: ele rodou de ano porque tu emanou energia negativa para ele. A mãe do menino falou. Porque teve pessoas, até eu fui uma, tá? Que eu vi ele falando, daí foi falado para ela. Assim, o fulana, fala com teu marido, diz para ele não ficar falando isso, eu de vocês. Ela, ah, mas não é praga de mãe. Tá, o que a mãe fala, né? Mas o que o pai fala também, ok? Tá? Ele é pai biológico, né? Sim, ele é pai mesmo. Então, ele também não pode estar falando essas coisas. Não é só a mãe, todo mundo diz, ah, é a mãe, não pode falar. Mas o pai também, gente, não pode estar falando isso aí. Que quer queira ou não, a mulher fica grávida por acaso do ar? Não fica, né? Precisa do homem, né? Que é o pai da criança. Então, pessoal, tá? Óbvio que o menino tava com umas dificuldades. Né? No final das contas, gente, sabe o que é? O menino tava com vitamina B12 baixa, né? Que eu sou, a mãe me falou. E, e meio que em depressão. No colégio, tava sofrendo bullying. O guri tava sofrendo bullying, gente. E isso tava dificultando nos estudos do guri. Daí que aconteceu? Ele repetiu o ano, eles me assim, vamos trocar de colégio. Foi transferido. No outro ano lá, o guri tava muito bem, pessoal, e passou de ano, notas boas, tá? Assim, ele se transformou numa outra criança, gente, tá? Então não pode estar falando assim, tá? Esse pai dessa criança aí é uma pessoa meio assim, gente, eu vou ser bem até grosseira em falar essa palavra. Ignorante, tá? Uma pessoa ignorante, não se fala isso. Assim, tinha que ver ali, ó, enxergar com os olhos dele, morando na mesma casa, ver que a criança não estava bem. Então não é assim pegar, ah, tomara que rode, o que é isso, pessoal? Toma muito cuidado que fala dos filhos e pro filho também, ok? Não só questão de magoar ele, isso aí, mas em questão disso aí. Ah, tomara que tu rode mesmo, sabe? Falar pro filho, tá? Tem o lado psicológico também. Se tu fala pro filho, tu fala pro filho, teu filho vai achar assim, ah, o meu pai não gosta de mim, a minha mãe não gosta de mim, eles não querem meu bem. É, tem isso, ok, pessoal? Tá? Então, muito cuidado nisso aí, tá, gente? A não ser que a criança não quer nada com nada, tá? Mas mesmo assim, não se deve de falar isso, tomara que rode, tomara que não sei. Não, tá? Pessoal, óbvio, tem que ver a realidade e tudo mais. Mas não chegar ao ponto de emanar energia negativa pro filho, tá? Isso aí que eu quero falar, tá, gente?
tá? E é isso, a pessoa que tem raiva da outra pensa muito na outra lá, pensando horrores para acontecer com a outra pessoa, a outra pessoa pode ser atingida. Às vezes não é ela, às vezes é o filho. Gente, é que a outra pessoa de repente que seria vítima, assim, ela pode estar muito bem protegida, ok? Pode ser uma, muito bem protegida e tudo, só que daí vai pro filho, ou vai pro marido, ou vai pra esposa, sei lá quem. Tá, pessoal? É ruim isso aí. Tá? Então, não. O pensamento, gente, é algo muito forte. Ok, pessoal? Tá? Quando é a pessoa que tá pensando só porque te viu ali, se lembrou de tempos atrás, tá bacana, tudo bem, tá? É uma pessoa apaixonada por ti, dependendo da pessoa, tá? Porque a paixão é um sentimento muito forte, gente, tá? Tá, até pode ser bom, né? Assim, não que tu esteja afim daquela pessoa, não, nada a ver, pessoal. Tá? Mas incomoda um pouco, né, gente? É uma pessoa que tu não tem vínculo. É, acaba incomodando, pessoal, acaba incomodando. Ex, ah, pelo amor de Deus, ex pensando toda hora, né, gente? Como aconteceu comigo. É brabo, né? Tu não quer nem saber da pessoa, tu tá tomando teu rumo e plim! Parece que pego ali e enfio na cabeça da gente, né? É terrível. Terrível, até porque tu fica assim, né? Que nem eu, no caso, estava sonhando todos os dias com aquela pessoa. Mas eu vou ver se foi atropelado, desencarnou. Que nada, é ficar toda hora pensando em mim, tá? Né? Até eu comentei uma vez, comentei a minha, daí ela lá e vocês reataram o namoro. E eu pensei, mas por que reatar o namoro? Ah, que ele disse que pensa em ti. Tá, e daí que ele disse que pensa em mim sempre. O quê? Daí eu vou querer voltar? Não tem nada a ver. Se ele tá pensando em mim toda hora, ele não aceita ali que, né, eu não tô com ele, é problema dele. Tá? Não é? Eu disse pra ela, eu não tô te entendendo. Eu não sei o que ela pensou de certo que eu liguei pra ele porque eu tava afim dele. Não era, gente. É porque eu fiquei assim, meu, o que tá vendo? Eu até pensei, o espiritual tá me dando aviso de alguma coisa que aconteceu com ele. Não aconteceu coisa nenhuma. Até, gente, eu me arrependi de ter ligado pra essa pessoa até, pra falar a verdade. Mas ficou tudo bem, tá? Né? Eu segui meu rumo. Tá? Daí meio que parou isso aí um pouco. E aí, pessoal? Tá, gente? Daí, tá? O ruim é que tu fica volta e meia com a pessoa na cabeça e não é porque tu quer. Aquela pessoa que tá pensando, daí tu fica. Ai, que coisa tá toda hora na minha cabeça. Ai, que... Ou tu sonha. Ai, é horrível, pessoal. Chega uma hora que tu não aguenta. Tá, é terrível isso aí. Ai, gente, tomei água agora. Ah, ai, gente, é terrível. Ah, assim, mas o pior de tudo é a pessoa que tem sentimento negativo, gente. Daí pode te atingir, sim. Se não te atingir, vai atingir alguém que está próximo de ti. Isso aí é certeza absoluta. Ok, pessoal? Absoluta. Tá, gente? Aí não volta pra pessoa. Olha, eu vou falar pra vocês uma coisa assim. Depende muito.
se essa pessoa que tá com ódio, tá, ela, tipo, a pessoa que teve uma decepção, ok, gente? Foi algo injusto que a outra pessoa fez para ela, injusto mesmo, que a pessoa não deveria ter feito. Fez de maldade, sabe? Daí eu acho que não volta não, tá? Daí aquela pessoa ali que ela tá atingindo em pensamento, ela merece o troco. Se ela fez algo injusto, ela fez algo de maldade mesmo, sem ter motivo nenhum, tá? De maldade mesmo, maldade, maldade. A pessoa merece, gente, daí ser atingida, tá? Isso aí até no espiritual, pessoal, é assim, tá? Até no espiritual, ele merece. Agora, se é algo tipo assim, que a pessoa só tem implicância com a outra, aquela pessoa nunca fez nada para ela, mas simplesmente ela implica com aquela pessoa. Por quê? Vamos aí. Ou porque aquela pessoa é mais bonita que ela, ou porque aquela pessoa é mais inteligente que ela, ou porque aquela pessoa é mais, sei lá, na dela, a pessoa que não é de conversar muito. Tem pessoas que implicam com pessoas que não são de muita conversa, que acham que pessoa que não é de muita conversa é pessoa metida, é pessoa antipática. Gente, cada um tem o seu jeito, ok, pessoal? Ou, sei lá, implica porque simplesmente não foi com a cara da pessoa, e daí se acha no direito de implicar. A pessoa não fez nada, mas pegou uma implicância. Quer queira ou não, a pessoa quando implica com uma outra lá, ela acaba pensando muita coisa negativa, aquela pessoa ali. E pensando assim, tomara que tu te dê mal. Tomara que... Tem pessoas assim, gente. A outra pessoa pode ser atingida. Daí, se atingir aquela outra pessoa que não fez nada para ela, essa pessoa aí que emanou essa energia aqui, vai voltar para ela, porque ela emanou energia negativa para uma pessoa que não fez nada, ok? Vai voltar. Volta, gente. É a mesma coisa a pessoa que é invejosa. Uma pessoa ali que tem inveja da outra. Tá? Ela tá toda hora pensamento negativo para outra. Toda hora, toda aí pensando, tomara que ela se dê mal. Tipo, ela sabe que a pessoa tá fazendo com coisa, ela pensa, tomara que rode. Tomara que tire uma nota baixa. Tomara que isso dê tudo errado. Ou a pessoa tem um namorado lá, tomara que esse namorado traia ela. É, pessoal, e ainda a pessoa ainda pensa, no caso da mulher, né? Se for uma mulher invejosa, tomara que o namorado, o marido, sei lá, traia ela com um homem. Gente, tem gente assim que pensa, tá? Claro que isso aí não quer dizer que ele vá fazer isso exatamente, mas pode acontecer algo com aquela outra pessoa. Ou de repente do namorado, do marido mudar de uma hora para outra. Tá entendendo? Conhecer uma outra. Não quer dizer que seja outro, tá? Assim, mas a pessoa que é invejosa, ela emana muita energia negativa e ela fica sempre pensando naquela pessoa que ela tem inveja, gente. Sempre, sempre, sempre. E se ela vê que a pessoa tá bem, tá melhor do que da outra vez que ela viu, já faz tempinho, nossa, gente, daí ela não tira aquela pessoa da cabeça dela. Ah, mas não pode? Como é que ela tá bem? Não sei o quê. Daí tu vê o invejoso ali, o invejoso tá ali, ó. Já tá no fundo do poço, tá quase no fundo do poço. Ah, mas ele não. Ele quer o mal daquela pessoa.
Tá? Só em pensamento, o invejoso, ele atrapalha a vida da pessoa, gente. O pensamento, toda hora pensando naquela pessoa. E só pensando coisa ruim, não coisa boa. Aí que tá, daí é ruim. É ruim. Tá? E às vezes aquela pessoa ali que é atingida, ela não se sente bem, e ela não sabe por quê, o que tá acontecendo. Às vezes a pessoa tem até uns pensamentos meio estranhos, ela não sabe por quê. Ai, Teodoro, isso tá parecido com feitiçaria. Sim, tá parecido. Tá? Só que é o seguinte, gente, a feitiçaria, tu consegue desmanchar agora. Pensamento de uma pessoa contigo, tu tem que trabalhar muito, tá? Trabalhar muito, que eu digo que tu tem que orar muito para que essa pessoa ela tome o rumo dela, que ela te esqueça, tá? Que ela pare de pensar coisa ruim, ok? Ah, eu tenho um ex que ainda pensa em mim. Começa a orar e pedir para ele tomar o rumo dele. É isso. Que ele encontre uma outra pessoa, uma pessoa até melhor que tu. Faz isso. Ah, melhor que eu. Sim, daí sim. Né? Ou não, às vezes, não sei. Mas pelo menos aquela pessoa ela vai tomando o rumo dela, gente. É isso. Tá? É que nem praga. A praga é difícil de tu tirar. Tá? É, feitiço é bem mais fácil. Ok, gente? Tá? Então é isso, pessoal. Pessoa que fica pensando muito na outra ali, tipo, a pessoa tá ali e a outra pessoa pensando muito nela, ela acaba pensando muito naquela pessoa. Ok, gente? Tá? E aquela pessoa pensa muito na outra, ela emana energia para outra pessoa. Até o que é apaixonado emana energia também. Ok, pessoal? É? Gente, tá? Sim, mano. Tá pensando sempre naquela pessoa e aquela pessoa acaba pensando na pessoa que está pensando nela, sem querer, e a pessoa às vezes não entende. Isso já aconteceu comigo, já falei pra vocês, né? Só caiu toda hora. Ai, por que eu tô pensando? Foi no ano passado, teve uma pessoa que eu fiquei toda hora pensando nela, mesmo assim. E é uma pessoa que pra mim não é benquista. Tá, tava. É porque ela tava pensando em mim. Naquele momento ali, toda hora. Toda hora. Também fiquei um tempão. Mas depois passou, sabe, gente? Passou aquilo, né? Tá? A gente acaba pensando. Tá? E aí, assim, uma coisa que eu vou falar assim. Nunca, jamais, quem aí tá gostando de alguém aí que não tá, ou não aceita o término do namoro, do casamento e fica pedindo para Deus, seja o que for aí, assim, ai, faça com que o fulano ou a fulana pense sempre em mim. Não faça isso, pessoal. Não faça, que isso é ruim. É ruim, tá? Não faça isso. Ainda mais se a pessoa não. Ela já não. Ela não tem assim aquele o mesmo sentimento que tu tem por ela. Entendendo? Não faça isso, gente. Tipo, eu quero torturar ela, tudo mais. Não faz porque a pessoa tá. Daí ela pode acabar pensando toda hora em ti, mas não é porque ela. É porque tu, tipo, manipulou ali. Tipo o trabalho de amarração, vamos dizer assim, eu tô fazendo uma comparação, tá? É uma coisa de livre e espontânea vontade da pessoa ficar toda hora pensando em ti, entendeu?
É porque ela está sendo manipulada a pensar toda hora em ti. E isso não é bom, porque a pessoa se sente incomodada. Incomodada e pode emanar energia negativa para aquela pessoa ali que fez essa manipulação. Tá? Eu sei de gente que fez isso. Rezou, ai, faz que foi. Daí, no outro dia aconteceu, a pessoa torceu a perna, se cortou lá no vídeo. Ah, horrores. Daí ela foi ver, foi averiguar, disseram, não, tu fez algo aí. Ela, sim, eu que eu rezei pro fulano sempre pensar em mim. Ah, mas daí ele gosta de dizer, né, mais ou menos e tal, ele que deu fora. Ah, mas daí tu, tá me entendendo? É forçar. E o que é forçado não é bom, gente. O que aconteceu? Essa pessoa se sentiu incomodada e emanou energia negativa para ela. A pessoa começou a ficar com raiva de estar com aquela pessoa na cabeça. Tá? Eu entendo muito bem isso aí que já aconteceu comigo. Tá? E eu assim, mas que coisa não sai da minha mente. É porque aquela pessoa tá toda hora, sabe? Ali. Pensando, ou até faz isso aí pra incomodar a pessoa. Só que daí a pessoa fica tão incomodada que ela começa assim a se indignar, tá? Gente. Daí emana energia negativa. É bem isso, tá, pessoal? Então é isso aí, tá, gente? Acontecer isso, eu tô sempre, que estranho, tô sempre pensando no fulano. E não tem porquê de estar sempre pensando do nada, de repente. Provavelmente, olha, essa pessoa deve estar toda hora pensando em ti. Ou de repente, ela pode ter comentado algo de ti para alguém ali muito. Pode ser também, mas é mais pensamento. Tá toda hora pensando em ti, pensando em ti, pensando em ti. Aí tu acaba sem querer, né? A pessoa fica pensando, como é que tá a Beltrana? Que tempo que a Beltrana era assim, essa, que não sei o que. E tu fica ali, de repente, que a pessoa tá pensando em ti muito naquele momento. Tu acaba pensando nela, gente. Ok? Agora, se é bom ou não, cada caso é um caso, ok? Mas assim, eu vou dar a minha opinião, sinceramente. Chega uma hora, mesmo se é uma pessoa apaixonada pela gente, chega uma hora que é meio ruim, né? É ruim. Que fica aqui e não sai, né, pessoal? Ah, daí, né? Aquela coisa. Melhor coisa é ignorar mesmo. Vai chegar uma hora que daí para. Ok, pessoal? E é isso então, gente. Eu fico por aqui então. Tudo de bom para vocês. Um beijo enorme e fiquem com Deus. Tchau.